Forças de segurança de Israel anunciaram que destruíram casa de líder do Hamas na Cisjordânia. E você vai ver também. Brasil deixa a presidência do Conselho de Segurança da ONU com impasse sobre guerra em Israel. E o Amazonas volta a subir e traz esperança para a melhora da logística de chegada e saída de produtos. Desemprego cai em setembro. O número de trabalhadores ocupados bate recorde no Brasil. E ainda, o presidente americano anuncia plano para regular inteligência artificial. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Olá, boa tarde para você, seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo, 1h03 pelo horário de Brasília. E vamos juntos então conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nessa terça-feira. As forças de defesa de Israel anunciaram ter atacado 300 alvos ligados ao Hamas. Eles chegaram a divulgar um vídeo que mostra a atuação das tropas por terra dentro da faixa de Gaza. Outro anúncio feito nesta terça-feira pelo exército israelense é de que a casa de um líder do Hamas foi destruída na Cisjordânia. Desde o início dos conflitos, quase 10 mil pessoas morreram. São 8.500 do lado palestino e cerca de 1.400 de Israel. As imagens foram publicadas nesta terça-feira e mostram tiros, explosões e edificações destruídas durante a expansão da operação terrestre dentro da faixa de Gaza. Em comunicados, militares afirmaram ainda que as tropas que executam a operação por terra mataram terroristas e direcionaram as forças aéreas para alvos do Hamas. O conflito por terra já havia sido comunicado pelo Hamas nesta terça-feira. O grupo terrorista disse que uma de suas brigadas armadas disparou mísseis antitanque contra as forças de Israel, além de ter atacado veículos militares e soldados com metralhadoras. Os 300 alvos do Hamas atacados nas últimas horas foram bombardeados por todas as forças de combate israelenses combinadas. Os alvos bombardeados incluem mísseis antitanque, postos de lançamento de foguetes, complexos militares e túneis subterrâneos, informaram os militares. Israel anunciou ainda ter executado Nassim Abu Agina, que era um comandante de brigada do norte do Hamas. Ele teria sido responsável por coordenar ataques no sul de Israel no dia 7 de outubro. E ontem aqui no jornal nós mostramos, entre tantos bombardeios já registrados na faixa de Gaza, o de um carro sendo atingido em movimento. O registro foi feito pelo jornalista palestino Yossif Al-Saif. Nas imagens que você assiste, podemos ver um carro prata realizando ali uma manobra na estrada Salah al-Din, que fica no sul da cidade de Gaza, quando ele é, de repente, atingido por uma explosão. Nas imagens, não conseguimos ver o suposto tanque que efetuou o disparo, mas segundo o relato de fontes do Hamas nesta terça-feira, esse tanque estava a 3 quilômetros da principal cidade de Gaza e as 3 pessoas que estavam no veículo morreram na explosão. E apesar de não conseguir fechar um acordo contra a crise humanitária que assola a faixa de Gaza, o Itamaraty avalia que o Brasil encerra a presidência na ONU fortalecido. Bom, para especialistas no Conselho de Segurança, o Brasil ele conseguiu desempenhar um papel construtivo e também de equilíbrio. A frustração por mais um impasse é o sentimento predominante no Itamaraty ao término do longo mês em que o Brasil exerceu a presidência rotativa do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Antes de outubro começar, o Ministério das Relações Exteriores havia elaborado um roteiro de atividades para demonstrar à comunidade internacional por que o pleito brasileiro de um assento permanente deveria ser levado a sério. Mas houve uma guerra no meio do caminho. Reuniões de emergência, muita costura nos bastidores e conversas entre líderes mundiais. No Itamaraty, a convicção é que a diplomacia brasileira saiu de outubro maior do que entrou. No domingo, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, embarcou novamente para os Estados Unidos em um esforço final da presidência do Brasil no colegiado para uma resolução do consenso sobre o conflito entre Israel e Hamas. Desde 2015, nenhuma resolução foi aceita. A situação no Oriente Médio é
uma das questões mais bloqueadas neste Conselho. Isso mostra a ineficácia da governança do Conselho e da falta de representatividade de algumas partes do mundo neste órgão. Haja vista a crise humanitária, nós não podemos, mais uma vez, ter um fracasso do Conselho. Para especialistas, com os holofotes voltados para o Conselho de Segurança da ONU, o Brasil conseguiu desempenhar um papel construtivo e de equilíbrio ao falar com todos os atores e fugir de posições extremadas. Mas integrantes do Itamaraty avaliaram que o conflito deixou ainda mais evidente a necessidade de reforma do Conselho. Bom, temos acompanhado diariamente o desdobramento desse conflito no Oriente Médio e eu tenho certeza que você que me assiste, assim como eu, nos perguntamos de que forma esse conflito atinge o nosso Brasil, quais serão os impactos econômicos. Para falar sobre o assunto, nos dizer como, quando e em quais setores seremos atingidos, esse é o tema da nossa entrevista de hoje. Chamo então para a nossa conversa o economista Alessandro Azzoni. Seja muito bem-vindo, Alessandro. Muito obrigado, Daniela. Alessandro, explica para a gente como que o conflito entre Israel e Hamas pode afetar a economia aqui no Brasil e quando podemos esperar esses impactos. Nós temos, primeiramente, que entender que ainda somos dependentes da questão do petróleo, então o mundo inteiro fica voltado para essas questões do petróleo, como se ele vai ser afetado esse mercado, se vai ter a mesma explosão que nós tivemos na guerra da Ucrânia, que ultrapassou $120 e praticamente impactou as economias mundiais. Então, o que nós observamos muito é essa movimentação. Só que o que está acontecendo hoje, praticamente, é um processo diferente, porque nós estamos tendo hoje um impacto econômico sobre o preço do barril de petróleo. Então, não é o efeito de guerra, porque Israel e Hamas, que a Palestina, praticamente não são produtores de petróleo. Mesmo Síria e Líbano, a Síria e o Líbano, praticamente também não são produtores. Então, o que poderia impactar diretamente seria se o Irã entrasse numa proporção, fosse envolvido de alguma forma nessa guerra, e automaticamente ele é um grande produtor, e aí, por ser um grande país que lidera praticamente a questão lá no Oriente Médio, pode ser que os outros países produtores comprem essa proteção ao Irã, e com isso a gente tenha realmente um impacto diretamente nos preços dos combustíveis, que é o grande problema hoje que nós temos dentro da inflação brasileira. Inclusive, o Irã tem avisado por diversas vezes que, se não se chegasse a um cessar-fogo, ele iria entrar. A ver, há uma expectativa também de que a escalada da guerra traria consequências para os estados nordestinos. De que forma, Alessandro? Nós temos que analisar assim, o que nós temos de exportação, praticamente. Nossas exportações hoje para o Oriente Médio, para o bloco do Oriente Médio, nós temos muitas exportações, por exemplo, de carnes, aves, suas miudezas, açúcar, melaço, a parte de carne bovina, algumas coisas de soja, milho, minérios de ferro. Então, nós temos uma exportação muito grande e praticamente essas produções do agro, elas são muito voltadas para a questões, principalmente da região centro-oeste, a parte nordeste, que são grandes produtores. Agora, o que poderia impactar diretamente nossa economia, principalmente essa situação, é que nós, durante aquela guerra da Ucrânia, que nós ficamos sem o abastecimento de fertilizantes por causa da crescente, ou até por causa das restrições econômicas impostas com a Rússia, nós buscamos outros fornecedores. Um deles é o próprio Israel, né, que fornece adubos e fertilizantes para nós. Então, nós também temos essa questão dessa demanda, praticamente, que pode impactar principalmente a questão do agro. Então, o agro hoje, ele pode ser impactado
vamos dizer assim, que hoje os grandes produtores eles já estão com a sua produção em andamento, já fizeram aquisições dos seus fertilizantes e seus aditivos, praticamente, e os próprios adubos que são para a próxima produção. Mas na reposição desses estoques, provavelmente nós teremos um impacto muito maior nesse sentido. Existem algumas medidas que poderiam aliviar esses impactos e eu gostaria também de tratar, porque a gente está aí prestes a definir a nova taxa Selic. Existe alguma perspectiva desse conflito interferir na decisão do Copom dessa vez? Eu acho que o que pode interferir como a guerra ainda está numa situação mais econômica, ou seja, quando eu falo econômica, é assim, os efeitos sobre principalmente o produto petróleo, então ela está voltada muito pelas questões de desaquecimento das economias globais. Por exemplo, a China, quando ela fala que vai ter um desaquecimento da sua economia em 2%, o 2% para a China em relação ao resto do mundo é um impacto muito grande. A China praticamente demanda do Oriente Médio quase 2/3 daquela produção de petróleo. Então, quando ela fala que vai ter um desaquecimento, automaticamente está comprando menos, então impacta relativamente menos. As economias europeias e americanas também estão sofrendo problemas de reestruturações e desaceleração. A economia americana sofreu, durante a guerra da Ucrânia, a inflação de 9 pontos percentuais. Aumentaram-se as taxas de juros. Quando se aumenta a taxa de juros, obviamente você reduz a questão da demanda, então você vai ter uma demanda reprimida. Então, eu acredito que esses impactos internacionais não venham afetar diretamente a questão da definição da alteração da taxa Selic. Agora, o que pode vir a impulsionar qualquer movimentação é justamente esse pronunciamento que foi um pronunciamento do presidente Lula contra até o Haddad sobre a questão fiscal. O que determina hoje a posição do Brasil em relação a processos inflacionários ou até investimentos de empresas estrangeiras no Brasil ou até a questão de variável cambial, é tudo relacionado ao nosso problema fiscal. Enquanto as aprovações estão em curso, tanto do arcabouço como também a questão da reforma tributária estão em andamento dentro do Congresso de forma positiva, nós tínhamos um cenário extremamente positivo, apesar de muitos analistas acreditam que não venha a cumprir a dificuldade de arrecadação, justamente como o próprio ministro falou, desaquecimento da economia, ou as próprias isenções dadas para determinados setores, afetam a questão fiscal. Então, eu acredito assim, esse pronunciamento do presidente Lula realmente colocou um pouco de descredibilidade sobre a questão da regularidade fiscal para o próximo exercício. Isso impactou diretamente o mercado dos investidores, porque tinham uma certeza que isso seria cumprido, tanto que nós tivemos a bolsa caindo, o dólar subindo. Então, essa situação ainda pode... Eu acho que as questões nacionais são mais impactantes para a definição da Selic ou impactos inflacionários do que a própria guerra. Pois é, as nossas questões domésticas, então, vão interferir muito mais, não é? Conversamos, então, com o economista Alessandro Azzoni. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado, Ana. Até mais. E veja a seguir, depois do intervalo, a gente vai falar sobre a taxa de desemprego que caiu mais uma vez em setembro. E ainda, o presidente americano anuncia plano para regular inteligência artificial. A gente volta já já, não perca. Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta e ao vivo, 1h19 pelo horário de Brasília, e voltamos com os destaques nacionais. Depois de mais de 150 dias de seca, o rio Amazonas volta a encher. Segundo a medição diária, o rio já subiu cerca de 14 centímetros em 4 dias. De acordo com o Serviço Geológico do Brasil, o rio Amazonas começou a subir em Itacoatiara, no interior do Amazonas. O rio atingiu 36 centímetros no dia 26 de outubro, o menor nível registrado em 25 anos de monitoramento no município.
Anteriormente, o recorde de pior vazante era de 91 centímetros, registrado em outubro de 2010. Segundo a medição do Porto de Itacoatiara, o rio Amazonas desceu 13 metros e 40 centímetros desde o início da vazante, que nesse ano começou no dia 26 de maio e durou 152 dias. Segundo a Defesa Civil no município, a seca severa deixou 70 comunidades em situação de isolamento. A vazante histórica dificultou a vida da população ribeirinha, onde várias localidades vêm sofrendo com a dificuldade para conseguir água potável, alimentos e remédios. Na navegação, o nível crítico da água também impediu a passagem de grandes navios cargueiros pela foz do Rio Madeira, prejudicando a chegada de insumos para abastecer fábricas da Zona Franca. E trazemos uma boa notícia: o desemprego no Brasil ficou menor em setembro. Segundo o IBGE, o número de trabalhadores ocupados bateu recorde. O país encerrou o trimestre terminado em setembro com taxa de desemprego em 7,7%. Segundo o IBGE, esse é o patamar mais baixo registrado desde o trimestre terminado em fevereiro de 2015. A taxa também é a menor para o intervalo entre julho e setembro, desde 2014, quando o volume era de 6,9%. O número de desempregados recuou 3,8% no trimestre, chegando a 8.300.000 pessoas. De acordo com o IBGE, a queda na taxa de desocupação foi induzida pelo crescimento expressivo no número de pessoas trabalhando e pela retração do número de pessoas buscando trabalho no terceiro trimestre de 2023. Já a quantidade de pessoas ocupadas no mercado de trabalho chegou a 99.800.000. O maior contingente observado na série histórica da pesquisa, iniciada em 2012. Na comparação com o trimestre anterior, o número de ocupados cresceu 0,9%, que representa 929.000 pessoas a mais no mercado de trabalho. Outro fato que esse levantamento nos conta é que a maior parte desse aumento no número de ocupados veio da categoria de empregados com carteira assinada no setor privado, que com um acréscimo de 1,6% chegou a 37.400.000 trabalhadores. E olhando mais uma vez para fora do Brasil, o presidente americano Joe Biden emitiu um decreto exigindo que os desenvolvedores de inteligência artificial apresentem ao governo os resultados de seus testes de segurança quando seus projetos representarem um grave risco para a segurança nacional, para a segurança econômica ou saúde pública. Vamos ouvir o que ele disse. A ordem executiva trata da segurança e proteção da inteligência artificial. Estou invocando o que é chamado Lei de Proteção de Defesa, que o governo federal usa nos momentos mais urgentes, como a mobilização de uma nação durante um período de guerra. Essa ordem executiva usará a mesma autoridade para fazer com que as empresas provem que seus sistemas mais poderosos são seguros antes de permitir que sejam usados. Biden se baseia em uma lei que remonta à Guerra Fria, que confere ao governo certo poder de coerção sobre as empresas quando a segurança do país está em jogo. O conjunto de normas e princípios revelados pela Casa Branca são destinados a garantir que os Estados Unidos abram caminho na regulamentação da inteligência artificial. Os critérios para os testes de segurança serão estabelecidos em nível federal de acordo com o governo americano. Em julho, várias gigantes do setor digital, incluindo Microsoft e Google, já haviam se comprometido a submeter seus sistemas de inteligência artificial a testes externos. Mas Biden tem uma margem de manobra limitada. Qualquer regulamentação verdadeiramente vinculativa e ambiciosa sobre inteligência artificial deve passar pelo Congresso. O Legislativo está dividido entre democratas e republicanos, o que torna muito improvável a adoção de uma lei em grande escala. Na próxima sexta-feira, o Ministério do Missionário R.R. Soares completará 45 anos na televisão. Pois é, um serviço de televangelismo que começou como uma inspiração e hoje alcança bilhões de pessoas no mundo inteiro. Toda a trajetória estará em uma reportagem especial, mas você confere agora um spoiler.
Meus amigos, agora dia 3 de novembro eu vou completar 45 anos na televisão. Estou seguindo a Jesus Cristo. Foi essa tecnologia que permitiu ao missionário R.R. Soares realizar o sonho que nasceu em seu coração ainda na infância. Ô Jesus, se o senhor me der condições, um dia eu vou estar lá. 3 de novembro de 1978. Essa foi a data em que o primeiro programa apresentado pelo missionário R.R. Soares foi ao ar pela TV Tupi. Bom dia, meus amigos do Rio, meus amigos de São Paulo, de Mato Grosso, de Minas, de Goiás, do Paraná, de toda essa região abençoada por Deus, onde nosso programa está entrando. Primeira vez foi muito emocionante. Era bem simples, mas ali ia para o Brasil e para o mundo. E se tornou o primeiro pregador de todas as noites no horário nobre da TV brasileira. Pregou o evangelho que cura, que liberta, que transforma vidas. Quando eu estava em Fortaleza, veio uma senhora, seus 80 e tantos anos para 90, seu missionário. Eu estava orando e Jesus me disse que vai dar um canal de televisão para vocês. Até que ele anunciou a RIT. Hoje é um dia histórico. Acho que não terminamos a missão, não. Tem muito mais coisa a fazer em nome de Jesus. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto não. Gostou? A reportagem completa você confere no Jornal das 22, sexta-feira. E hoje eu encerro essa edição com o trânsito do Chile. Pois é, imagens ao vivo da Plaza Baquedano, localizada na cidade de Santiago. Essa praça é conhecida por simbolizar a fronteira entre a classe rica de Santiago, no leste, e da classe trabalhadora, no oeste. Como fato curioso, eu te conto que o Chile não produz veículos, você sabia? Ou seja, 100% dos veículos são importados de 29 origens. Considerando somente veículos de passeio, existem 72 marcas com 1.800 modelos e também versões. Muito bacana, não é? Poder se deslocar e conhecer curiosidades de lugares distantes, particularidades. Amanhã tem mais, hein? Agradeço demais a sua companhia e nos encontramos então amanhã às 8h30 da manhã. Até!